Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que faz acontecer, gente que inspira outras pessoas a empreender principalmente ou a fazer diferente, ajudar toda essa comunidade a crescer também, que é isso que o empreendedor faz, no fim das contas, né? No fim das contas é isso. Ele gera oportunidade. Exatamente. Antes de mais nada, inscreva-se aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, acione a sineta para saber quando novas entrevistas serão publicadas e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify e também no Instagram, né? Já posso dizer no Instagram agora, Pode, né? pode. A Maria gosta que eu falo do Instagram no final, mas eu vou falar no começo. @podcastATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Segue lá que a gente dá spoiler, a gente dá cortes, enfim, bastidores, né, Maria? Tudo isso. A Maria que cuida de tudo. Te apresento. Isso aí. Maravilha. A Maria precisa aparecer mais naquele Instagram. Exato. Não, ela pode ser só a voz. Ela pode tipo ser Lombardi, voz, assim. tipo Meu Lombardi, Deus, eu sou verdade. velho. Eu sou velho. Olha a referência que eu tenho de alguém que não parece Lombardi. Sabe quem é o Lombardi? Não sei se é, pelo amor de Deus, Pô, né? tá Poxa, a gente louco. tem quase a mesma idade. Não sei, nem vai saber. Até eu pareço com mais quilometragem que tu. Verdade, verdade. Vou falar rápido dos patrocinadores que pagam toda essa bagaça e primeiramente a ProWay, né, que lá atrás já fez todo esse, de certa forma, tem ajudado muito a gente a fazer isso aqui, inclusive trazendo muitos convidados e cada convidado tem sido uma surpresa muito legal. Então, você está procurando uma carreira na tecnologia ou está sem saber que carreira fazer, conversa com a ProWay que certamente eles vão achar uma cadeira para ti. Eles, junto, né, com a Prefeitura de Blumenau, criaram um programa chamado Entra 21, né, que já transformou a vida de mais de 1.700 jovens na tecnologia. Quer conversar com gente muito massa, quer se sentir em casa na hora que você está aprendendo, conversa com a ProWay. Obrigado ao Sérgio, Guilherme e também a Nayara que apoiaram desde o início esse projeto. Também a Premier Soft, né, que a ProWay educa, a Premier constrói. A Premier Soft é uma fábrica de software. Então, está buscando algum tipo de software, alguma evolução do teu processo, algum aplicativo novo, conversa com eles. Se você é uma empresa de software, uma startup, eles também fazem Dev as a Service, o que é o outsourcing. Eles alugam Dev para vocês. Então, você pode pegar um time... Dev é desenvolvedor, tá? Só para Você pega um time, aluga por um tempo, por um período que tu precisa, um pouquinho, né, um pouco mais de entregas, e depois vocês devolvem para eles. A Premier realmente já tem 10 anos e é a segunda melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Faz sentido isso em Blumenau? Obrigado demais, Premier Soft. Faz, claro, Rodrigo, faz sentido. É verdade. Bolas, né? O Rodrigo e também o JP, que tem uma novidade aí. Se você não assistiu, assiste o episódio anterior que vai saber que o JP vai fazer uma participação aqui. Obrigado demais por ter aceito esse convite. E a CRW, a mais jovem patrocinadora aqui. Cara, você está fazendo um evento, quer fazer esse evento bombar de verdade, conversa com o pessoal da CRW. Os caras são sensacionais. Olha, eu acho que eu nunca fui em evento em nenhum lugar do mundo que esses caras não estavam fazendo um trabalho lá, tá? Toda vez que eu dou com a cara com esses caras lá trabalhando e tem um cara que... insuportável que trabalha na CRW, mas eu tenho certeza que vocês não vão pegar esse cara lá, então certamente conversa com eles. Está no evento. E esse painel aqui atrás, esse painel é CRW, oferecimento deles, então obrigado demais CRW, vocês são sensacionais no trabalho que vocês fazem. A gente usa muito a CRW na Bluesoft, na Anjos do Brasil, na SC Angels e também lá no CIB. Vocês fazem um trabalho sensacional. Está buscando fazer um evento legal, às vezes o painel está um pouco fora daquilo que vocês estão buscando, eles têm um monte de outro tipo de tecnologia que certamente vai encaixar naquilo que você está fazendo. E também a Isidoro Automóveis está comprando, está vendendo, né? A 8ª maior loja do Brasil, quase 40 anos, um péssimo endereço que é na BR-470, mas vai no isidoro.com.br, certamente eles vão atender vocês bem. E também tem a loja em Jaraguá do Sul, Itajaí e também em Navegantes. Muita gente acha que eles só vendem, mas eles compram. É a terceira maior loja que compra veículos no Brasil. Conversa com eles que certamente algum negócio, alguma coisa eles vão ter para vocês. Aliás, deixa eu aproveitar e perguntar, vão desapropriar alguma coisa lá por causa da duplicação, Dom Rafael? Já foi. Já foi? Essa etapa então já foi. Agora eles querem aumentar mais alguns centímetros. Eu quero saber quando é que essa duplicação vai acabar, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eu acho que agora parece que está acelerado. Então tá bom. Obrigado demais. Eu já conversei com eles, tá? Eu também. Eu já conversei com eles, cara. Foi um dos episódios mais massa daquele modelo antigo que a gente tinha. É? Muito legal. Eu não sabia que eles tinham conversado. Muito legal, cara. Eles são muito massa, assim. Mas tem sempre coisa pra contar. Total. E eu acho que tem muita coisa pra contar. Eu não lembro se foi antes ou depois da pandemia, inclusive. Acho que foi antes. Não, foi antes. Foi antes. Foi Eu antes? acho que foi, porque não tinha essa situação de máscara, se não bem tinha que nada. Tu criaste o podcast na pandemia, não foi? Foi, claro. Não, as lives
Eu fiz na pandemia. Tá. Eu fiz 85 lives quando eu estava nos Estados Unidos. Tá brincando. E durante a pandemia. Também. E uma contigo. No dia depois que tu saiu da NSC. Exatamente. Eu achei muito massa da tua parte, cara. Mas vamos focar aqui. Vamos focar nos nossos... Bruno Schmidt está aqui com a gente, a Karine Schlindwein também, os dois responsáveis pelo AMI. AMI? Comida Funcional? Como é que a gente Gastronomia chama? Funcional. Gastronomia Funcional. O restaurante que está ali na rua Marechal Deodoro. Espero que você conheça. Se não conhece, vai lá dar uma olhada. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Aliás, faz tempo que eu não vou lá. Eu tô comendo em casa ultimamente. Verdade. E aí eu não tô mais almoçando fora. E eu acho legal falar... também. Porque às vezes a pessoa, é funcional e não sei o quê, e fica com um pouco de receio de ir, né? Sim. Vai e experimente que você vai realmente se surpreender com relação à comida ali. E essa historinha de funcional e acho que a gente tem esse preconceito. Eu tinha esse preconceito e, foi o que a gente mais escuta. Mind-blowing, assim, a hora que eu fui pra lá. Eu acho quem tem esse preconceito, vai. Eu acho que vai ser muito legal. Quero agradecer vocês atenderem o nosso convite para vir aqui falar um pouquinho do AMI, um pouco de vocês também. Acho que é importante a gente se valorizar. Gente que já ganhou até prêmio Gustavo Zalinger, né? Vamos combinar. Imagina, né? meu Deus, a gente que agradece. É sempre um prazer, assim, a gente poder falar sobre o que a gente faz, né? Falar sobre a proposta e também, muitas vezes, inspirar alguém que queira empreender, que esteja com algumas dúvidas aí. A gente costuma receber bastante gente, assim, né? Que vem perguntar pra gente, quero empreender um negócio parecido com o de vocês, na cidade tal e tal. O que vocês têm pra me falar? Que legal. Não faça. Não quero mais concorrente. Não falou pro mercado, a gente pensa. Mas é importante, né? Legal, claro. Eu sou muito agradecida por isso, porque antes da gente abrir o AMI, a gente foi para São Paulo fazer pesquisa de negócio e a gente estava no Le Manjou. O Le Manjou até foi uma pena, assim, que fechou durante a pandemia em São Paulo. Pra gente era uma referência, né? Pra gente era uma referência, né? Acho que no Brasil foi a primeira referência em gastronomia funcional, né? Em justamente fazer aquilo que a gente queria fazer, que era servir uma comida saudável, mas que ela fosse também bonita, né? Servida num ambiente gostoso, com as técnicas corretas de cocção. Então, é isso, né? Eu concordo com o Rafa, acho que a grande maioria das pessoas normais, assim, torcem o nariz um pouquinho para comida funcional, mas acho que quando ela é apresentada da forma certa, não tem como não gostar, né? Sim. A gente só tem benefício com isso. Então, nessa viagem, antes de a gente abrir o AMI, 8 anos atrás, que a gente foi para São Paulo, a gente, por acaso, sentou na mesa do Bruno Fattori, que era o sócio investidor lá do Le Manjou. E a gente nunca vai esquecer disso, né, Bruno? Que ele virou um jogo americano, assim, e começou a rabiscar. A gente guardou esse jogo americano, inclusive. Tinha que moldurar. Caraca, exatamente. E que, assim... Foi um balde de água fria em muitos sentidos e também muito inspirador em outros, assim, sabe? Então, acho que é isso. A gente, como empreendedor, para muito além de qual é o nosso negócio, acho que a gente tem esse papel de conseguir desenvolver as pessoas que estão junto com a gente e também de encorajar, de falar a real para quem também está querendo embarcar nesse negócio, Certamente. 8 anos já, o AMI, é isso? 8 anos. Setembro. Caramba, agora. Passa rápido demais. Muito. O que vocês faziam antes, Bruno, Karine? Eu trabalhei, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com a minha mãe na empresa dela, então fazia faculdade de administração. Eu entrei um pouco antes da faculdade, logo quando eu terminei o colégio, eu já fui trabalhar com ela e, tipo, lá... Tu tá com que idade? Eu tô com 33 agora. É normal, na nossa idade trabalhar era uma coisa normal, né? Ele empreendeu com 25. Caramba. Aí 17 anos eu entrei ali, aí às vezes eu já fazia algumas coisas para ela antes, assim, de banco e etc. Mas ajudei... Office boy. E aí depois que eu entrei na empresa, tipo, fiquei bastante tempo como auxiliar administrativo, ajudava na organização do depósito e também nas entregas, Empresa de quê? É uma distribuidora, a empresa ainda existe também, já tem... CBS Distribuidora de Material de Limpeza. Legal. A empresa também já tem mais de 20 anos, então tem bastante tempo já de mercado. Põe o link depois deles aqui embaixo, Maria. Pode deixar, eu envio para vocês, bem legal. Então, ali que começou, assim, aí fiquei, acho que uns 3 anos na empresa dela, depois eu saí e aí eu participei de alguns cursos de formação, assim, mais da parte... comportamental, e aí eu conheci o pessoal do Nibbles na época, e aí fui trabalhar com eles. Aí legal. Foi lá a minha primeira experiência com gastronomia. O Nibbles era lá na... Onde hoje é a Rua Bahia ali, né? Era o Rock Bola, né? Rock Bola Bar, isso aí. Daí o virou Nibbles foi antes, né? Não, foi depois. Depois o Hoje é um rodízio de pizza. Hoje é um rodízio de pizza.
Muito bom, por sinal. Ele foi quando ele abriu, antes do Nibus estava o Rock Bola, assim, ele era um restaurante diferenciado, bar, né? O Rock Bola era um bar mesmo. E foi engraçado que lá a gente teve o nosso primeiro ensaio de trabalhar juntos, né? Porque a gente já... Vocês conheceram lá? Não, a gente já namorava antes. E só já continuando a resposta da pergunta, eu trabalhei com a minha mãe, que tem confecção primeiro, mas em paralelo a isso eu era uma jovem daquela que não sabia o que queria da vida, então eu fiz... Como 99,9%. Eu fiz vestibular para engenharia da produção, mudei para moda, mudei para psicologia e me formei em marketing. E tudo isso hoje ajuda no nosso dia a dia. Lógico. Nossa, não me arrependo de nada, de nenhuma vírgula. E aí, depois de trabalhar com a minha mãe, eu justamente queria ter essa experiência de ser funcionária, de ser uma colaboradora, né? De não estar do lado de lá da mesa, de quem decide e tal. Até porque eu tinha consciência de que eu tinha o posto que eu tinha na empresa da minha mãe, porque eu era filha da dona, e não porque eu tinha... Tu tem que ainda atravessar essa... Né? Exatamente. Então, eu queria ter essa sensação de conseguir as coisas pelo meu próprio esforço, né? E não por estar numa posição privilegiada. Obviamente que todos os privilégios que a vida nos deu também nos ajudaram muito a empreender, até onde a gente está, né? Mas queria ter essa visão também. E aí eu fui fazer estágio em agência de publicidade, porque na época eu já estava no marketing. Depois fui trabalhar em outra agência. E aí, quando o Bruno conheceu o pessoal do Nibbles, eles começaram a realmente pensar na hamburgueria, a gente desenvolveu muito juntos, né? Que massa. Sim. Porque eu estava na agência e a agência era a agência que atendia eles. Que legal. Entendi. Então, a gente começou a, namorar nesse sentido também, assim. E aí, acendeu a luzinha. Se vocês conseguiram trabalhar de forma normal, assim, ou na época já dava estresse, assim? Porque... Não, normal. Na verdade, não dá estresse. Na época já dava estresse, pareceu que dá agora, né? Não, na verdade, a gente é bem, assim... Isso rende outro podcast, né? Que esses dias a gente fez, inclusive, que era justamente isso. Sobre como trabalhar juntos e manter o relacionamento e tudo mais. Pra gente é muito natural e muito fácil, né? A gente não pode dizer que, ai, nossa, meu Deus, é um perrengue, é difícil. Não é, Não, né? mas, e assim, tem as dificuldades, acho que como qualquer casal tem, assim, e às vezes a empresa acaba participando um pouco disso, mas, tipo, de certa forma, a gente acaba resolvendo muito bem e acaba sendo natural, sabe? Então, funciona. E conseguem separar bem as coisas também, imagino eu. Sim. Né? Tipo, De pode fora... até ter um atrito, É que como se dá algum problema com a empresa, por exemplo, os dois estão no mesmo barco. Então, acabam os dois, tipo, tendo que dar uma mãozinha aqui. Não fica aquela coisa, viu? Eu falei pra ti, ó, que não ia dar certo. Ou a gente vai resolver, ou a gente vai resolver. Não tem muita aquela história. Mas, assim, visto de fora, vocês parecem muito maduros, né? Mas são jovens ainda, né? Então, assim, mas lá no negócio, olhando vocês o tempo todo, eu vou bastante lá, então eu vejo bastante vocês... Muita seriedade, né, no trabalho. Muito maduros, assim, com relação ao negócio. Onde é que veio isso? Cara, meu Deus, eu penso tanto a respeito disso, assim... Porque o que acontece naturalmente, principalmente num casal que trabalha junto, e no início, principalmente quando a gente é muito jovem, né? Vocês começaram com 20 e poucos anos a empreender, é realmente não conhecer das coisas, né? De como lidar com isso, e se lida da pior forma, porque tem a liberdade. Né? Então, o casal tem a liberdade de falar diferente do que se fosse apenas sócios, né? Por isso que geralmente dá muito estresse. E vocês estão sempre... Até assim, tá pegando fogo lá fora, cheio de carro, e vocês estão sempre... Tu tá sempre correndinho ali, mas tá sempre né? Sóbrio, né? Eu acho que isso vem um pouco também da parte de criação, assim, das famílias, né? Porque os pais da Karine são empreendedores, a minha mãe foi empreendedora, então a gente acabou vivendo um pouco isso com eles, né? E quando a gente abriu o restaurante, a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha em fazer aquilo ali acontecer. Então, assim, era dar certo ou dar certo. E era um lugar que já tinha sido... Né? Já tinha sido vários outros, então a gente em Blumenau tem essa característica de dizer, meu Deus, aquele lugar ali, né? Um sapo. E aí... trazendo já essa bagagem de ver o que os nossos pais faziam no dia a dia e essa necessidade de fazer dar certo, a gente mergulhou no negócio no começo, né? E a gente adora sair e viajar ou ir jantar em outros lugares, almoçar. Então, toda aquela experiência como cliente que a gente teve, a gente sabia o que a gente queria proporcionar. Então, assim... Pela parte da alimentação saudável, a gente queria fazer um alimento saudável e saboroso. Então, a gente estava
correndo atrás disso. E a gente trouxe junto com isso a questão do atendimento, né? Então, pô, vocês... Acho que o Rafa, pelo menos, já deve ser cliente há o quê? Quantos anos, Rafa? Há alguns anos. Alguns anos. Muito. E aí tu chega lá e já dá um jeito de ver, encaixar uma mesa. O Punch, o cara, acho que há 8 anos, né, Punch? Porque, por exemplo, no primeiro ano lá, quando a gente participou do Gustavo Salinger, tu já era cliente nosso. Sim, verdade. Segundo E aí, ano, né? no segundo ano, Então, assim, a gente queria proporcionar uma coisa diferente. A alimentação saudável, saborosa e conseguir fazer um atendimento rápido. A gente conseguiu fazer isso muito bem, né? Eu acho que assim, o que eu vou falar é aquilo do chover no molhado, mas é a maior verdade do mundo, que é o propósito, né? É fato. Acho que as pessoas às vezes floreiam muito isso, muitas vezes não sabem muito dizer o que quer colocar no mundo, de onde que isso vem. Então, assim, bom, para quem não sabe, já voltando lá no início, surgiu por conta de um problema, né? Que eu particularmente tive. Eu, lá naquela época do Nibbles e tal, quando o Bruno estava trabalhando lá, eu estava na agência, eu tive um problema de saúde bem grave, assim, na época, né? Que foi um disparo de uma doença autoimune, assim. Então, eu emagreci muito, pesei 39 quilos. Meu Deus, carinho. Foi uma loucura. E foi uma loucura justamente porque, assim, eu sempre fui uma adolescente daquelas brigando com a balança, né? Sempre querendo emagrecer. E daqui a pouco a coisa ficou descontrolada. Eu fui descobrir que eu tinha uma doença autoimune na tireoide, que chama tireoidite de Hashimoto. Então, assim, não é nada grave, né? Um monte de gente tem, né? E tal. O que aconteceu comigo? Eu tinha intolerância à lactose. E naquela época, eu não sei se vocês vão lembrar, mas era o boom, assim, do sucoades, das coisas de soja e tal. Sim. E eu virei a louca da soja. Comia... Gente, tudo assim que eu não podia comer de leite, eu comia de soja. Salgadinho, chocolate e tal. E assim, vivia uma vida, teoricamente, na minha cabeça, saudável. Só que não. E aí aconteceu isso, né? Um disparo da doença ali. Fui no médico e ele me falou isso. Olha, chega em casa, abre a lata de lixo, joga tudo no lixo, porque isso tá te fazendo muito mal. Tu tens uma doença autoimune, então, se tu não sabes, o glúten, né, que é tão... Ai, meu Deus. É muito ruim para quem tem doença autoimune, não é só para quem tem a doença celíaca, né? Mas todas as doenças autoimunes e vários outros distúrbios. E tu já tens intolerância à lactose, então já evita leite, derivados, porque isso vai te inflamar também. E assim como toda pessoa normal, eu olhei para aquilo e falei, tá, meu Deus, o que eu vou comer agora, né? E descobri... Reduziu a zero a tua... Pois é. As opções, né? A gente Restaurante mesmo, não tem nem como ir. A gente pensa isso. A gente pensa isso, né? Que, tipo assim, reduziu a zero as minhas opções e agora o que eu vou comer? Coitada de mim. Então, o que acontece? Tinhas que idade nessa época? Eu tinha 18, 19, né? Novinho. 20 anos no máximo, acho. Acho que eu tinha 20. Isso mesmo, tinha 20 anos. Então, assim, você se coloca naquele lugar de meio que vítima, assim, até porque, vamos lá, sempre que a gente fala de comida, né, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente marca um jantar, ou um almoço, você vai fazer uma festa, social, uma comemoração. Exatamente. E até mesmo no dia a dia, né, às vezes a gente tá ali tão atribulado, em volta do trabalho e tal, e aquele momento do almoço, aquele momento de parar e comer, é um momento que você tem prazer na vida. Quando alguém te chega e fala que tudo que você mais gosta de comer, você não pode mais... Poxa, aquilo influencia demais na tua vida, né? De uma forma negativa. O humor, né? Imagina, a pessoa fica... Nossa, né? Tudo. Por que todo mundo odeia fazer dieta? Sim. Né? Porque tira tudo aquilo que você gosta, a pessoa fica irritada. Né? Um dos prazeres. Exatamente. Então, naquela época, eu me vi mais ou menos assim. E, pra minha surpresa, quando eu comecei a pesquisar, comecei a seguir a Lid na época e tal... o que realmente era saudável, eu comecei a ter muito prazer com isso, né? A gente ia na feira, comprava as coisas, cozinhava em casa, chamava os amigos e era muito prazeroso. Mas na hora de ir num restaurante, que como o Bruno disse, a gente sempre gostou muito de sair, de ir a restaurantes e tudo mais, era triste. Chegava a ser revoltante, porque a gente sabia fazer comida saudável de uma forma prazerosa. E aí você ia num restaurante que se propunha a fazer aquilo de uma forma saudável e era feio, era sem graça, não tinha experiência, era triste. E aí a gente começou a ter esse tipo de conversa, assim, gente, por que a pessoa faz desse jeito? Sim. Por que não coloca amor no que faz? Por que não faz com capricho? É lógico que as pessoas não vão gostar de ir num restaurante de comida saudável. É meio que não se importam, né? Porque provavelmente a minoria dos clientes tem
né? Sim. Essa característica, esse problema, enfim. Faz também aí para atender esse pessoal, talvez, né? Alguma coisa nessa linha. Nossa, super isso, né? Hoje em dia tem isso, assim, tem restaurantes Que que nem tipo, os veganos agora, aquela tem coisa assim. que Se bem ter que uma opção. já evoluiu, eu acho, um pouquinho, né? Já tá melhor. Evoluiu muito. É. A nossa área em si evoluiu muito. Mas era muito isso, assim. As pessoas olhavam e falavam, tem que ter uma opção sem lactose. Porque agora tem esse povo do sem lactose, sabe? A maioria dos restaurantes hoje acabam tendo dentro do cardápio uma área de produtos ou veganos, ou vegetarianos, ou até saudáveis, entendeu? Com alguma restrição. Então foi meio que isso que fez com que a gente quisesse empreender justamente nesse nicho. Obviamente que todo mundo olhava pra gente e achava, meu Deus, que malucos, que loucos em Blumenau, né? Terra que você sai na rua, tem um monte de comida cheia de creme farto, de leite. Tudo muito farto. Nada. Muito farto. Tudo mais. Exatamente. Então a gente foi pesquisar o mercado, né? Eu lembro que uma coisa que me chamava a atenção na época era assim, você ligava a televisão, todo mundo falava de vida saudável, de qualidade de vida e tal. E a alimentação é a base disso, né, Sim, gente? com certeza. Primeiro. Vai pra dentro da tua boca, é quase o todo sobre, né? E aí você saía na rua, principalmente aqui em Blumenau, não tinha opção saudável, né? E o que tinha, nossa, não entregava uma experiência legal. E acho que tem muito a ver com isso, assim, as pessoas hoje não compram só a comida, elas compram o contexto inteiro, toda a experiência. Toda a sensação, né? Exatamente. Então, a gente foi pesquisar, foi ver número, foi ver o mercado e falou, não, a gente não tá louco, é isso mesmo, isso só vai crescer. Vocês fizeram essa pesquisa e perceberam que existia esse mercado, essa demanda reprimida. E outra coisa, né? A partir do momento que tu tens essa intolerância e esse problema, tu começas a perceber que outras pessoas também, que não são poucas, né? É aquela história, tu compra um carro, tu começa a ver aquele carro em tudo que é lugar. Né? A grávida tu começa a perceber melhor essas pessoas, vamos dizer assim, né? E provavelmente deve ter acontecido isso. Daqui a pouco tu tinha contato com um monte de gente que estava no mesmo dilema teu. Tem um monte de gente, mas não é a grande maioria da população. Sim, com certeza. Isso é uma outra decisão que todo empreendedor, quando vai fazer alguma coisa, precisa prestar atenção também, né? A gente já sabia, há 8 anos atrás, que a gente não ia atender a maioria de Blumenau. Mas a gente sabia que 5% de Blumenau que tivessem algum tipo de intolerância ou que tivessem em busca de uma alimentação mais saudável, seria o suficiente para a gente ter sucesso no nosso negócio. Se a gente fizesse o dever de casa certinho. E é louco porque esse tipo de... Na tecnologia, quando a gente diz que se não tem ninguém fazendo o que tu tá querendo fazer, às vezes é ruim, né? Porque não tem mercado. Então, tu foi buscar para ver, não, existe mercado e a conta fecha. É muito louco porque, assim, tá dizendo isso, mas... Eu não vou no AME porque é comida saudável ou porque tem alguma coisa sem glúten, sem lactose. Eu vou porque é bom. Ponto final. Né? E imagino que a boa parte da clientela de vocês deve ser certeza. Assim, né? Acho que incrível que é saudável, mas beleza. Que bom que é saudável. Ainda por cima é saudável, né? Hoje a gente vê isso, né? O produto é saudável. É tipo assim... É muito bom e ele ainda é saudável. Exato. É um plus, é um diferencial. Esses dias eu estava até ouvindo um podcast que falavam a respeito disso também. Eu não vou lembrar qual era. Mas estava falando exatamente isso, assim, né? Acho que isso é marketing, que acho que é do Goldin, né? De a gente pegar uma lata de tinta e em vez de a gente jogar ela no mar, que ela vai sumir ali dentro, a gente jogar dentro de uma piscina e aí vai colorir toda a água daquela piscina. E aí dava um exemplo também de, por exemplo, algumas séries, assim, tipo Billions, que é uma série muito nichada. Sim. Ou até mesmo Game of Thrones, que é uma série muito nichada, começou para um público em específico, mas é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que aquele público específico sai disseminando aquela ideia. E aí hoje a grande maioria das pessoas vem, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Eu vejo que o AME é exatamente isso que aconteceu. Então, lá no início, a gente tinha um público muito nichado, né? A pessoa ou era celíaca, ou tinha uma intolerância, ou, né, as crianças mesmo com... que tem alergia à proteína do leite. Que tem alergia à proteína do leite. Enfim, N coisas que vinham de um lugar de doença, sabe? Assim, tem algum problema. Tem algum problema que eu vou lá resolver. Mas chegava lá, é tão bom, mas tão bom, que saía disseminando essa informação. E hoje, com certeza, a maioria dos nossos clientes é você, né? Que não vão lá só porque é saudável. Mas por quê? Primeiro, é gostoso, é prazeroso, o ambiente é legal, o atendimento é bom. Eu e nem sai lembro disseminando essa ideia. Na realidade, eu não lembro, não tenho na cabeça assim que
Que isso é a característica de vocês. Eu lembro disso quando eu tô no buffet e, opa, olha só, tem isso. Ah, agora que eu lembrei, né? Agora é verdade. E ainda restaurante assim é bom, muito né? bom que tem essa... Exatamente. Sim, na parte da confeitaria as pessoas falam isso, né? Tipo, meu Deus, sem glúten, sem leite, loucura, sério, meu né? Deus, Impressionante. como assim e tal, É sabe? de impressionar. E eu sou formigão, né? Eu adoro um doce, né? E posso dizer que realmente é... Quando é que tu percebeu essa virada? Né? Quando é que tu percebeu que o pessoal, que não era só a galera da intolerância que estava vindo lá, já eram os fãs dos fãs, né? Tem, assim, olha, logo no início isso aconteceu, Rafa. Rápido. Porque o que aconteceu? A gente abriu com buffet no almoço já, né? Quando a gente chegou dentro daquele imóvel, a gente achou que ia precisar sublocar algumas coisas, porque era muito grande e tal. E no primeiro dia, a gente vendeu 170 almoços. Então, uma coisa que nos beneficiou muito foi a localização. Aquele local estava carente de um buffet na hora de almoço, sabe? Total. Então, esse público corporativo aqui da região já começou a... Ibiza ali do lado, né? O Ibiza ainda não estava pronto. Tinha, A região cresceu muito. Sim, depois teve o prolongamento da Humberto de Campos e tudo mais. Vieram muitas empresas, surgiram muitos apartamentos, tipo moradia, então potencializou demais o nosso público, né? Essa pesquisa a gente fez antes de abrir também, né? A respeito do Fórum, Justiça Federal, do Ibiza, que era só um projeto ainda, né? Não estava pronto, estava longe de ficar pronto. Vários residenciais, então a gente olhou para a região e falou, não, essa região... Né, promete, vai crescer. Exatamente. Então, isso do almoço foi um grande benefício, porque o cliente ia lá, almoçava, gostava. Por que não vir tomar um café da tarde? Por que não vir experimentar o cardápio à la carte? E o que é intolerante, ele sempre vai acompanhado, né? E aí o cara que veio acompanhado, eles, que acaba sendo uma comida inclusiva, né? Tipo... o buffet é muito democrático, né? Tu vai lá e tu consegue atender todo tipo de pessoa. Então, num final de semana, a gente sempre fala isso. Vem uma família e naquela família existem várias características de pessoa ali e todos conseguem almoçar no mesmo lugar. Contempla todo mundo no fim. Exatamente, acaba contemplando todo mundo que está ali. E como eu trago muito cliente para o horário do almoço, hoje são mais ou menos ali 250 almoços por dia, essas pessoas vêm, experimentam o AME, conhecem a marca ou a empresa e depois elas vêm consumir o mesmo produto em outros horários, quer no café da tarde, no jantar. Então, a gente acaba tendo uma circulação de pessoas muito grande. Hoje funciona de que horas a que horas? Das 11 às 22 de segunda a sábado. Das 11 às 22 de segunda a sábado? Caramba. Quantos funcionários vocês têm? 30 pessoas hoje. 30 pessoas trabalhando hoje. Meu Deus, é muito E a gente tem... Isso é um dos nossos diferenciais que a gente vê, que a gente faz buffet no almoço, a gente tem vitrine de salgados e doces, tem cardápio à la carte e a gente ainda faz entrega. Entendi. Então, a gente acaba entregando vários momentos, estando presente, né? Na vida da pessoa. Caralho. Isso é uma coisa interessante também, assim, né? A gente não tinha essa experiência. O Bruno teve uma experiência bem breve no Nibbles. Eu ia perguntar isso, se o Nibbles não foi uma experiência, às vezes, ruim, com relação, às vezes, até o que aconteceu, né? O Nibbles depois fecha. Isso pra ti não te deu uma inibição, assim, no meio? Não, me ajudou a aprender o que eu tinha que fazer de certo. Assim, sabe? Eu acho que as coisas que aconteceram lá me ajudaram na minha formação. Então, a gente sempre conversou muito sobre isso. Pro bem ou pro mal, né? Os dois lados te ajudaram a tomar decisões melhores na hora de fazer mas isso, assim, de abrir com um buffet, café e à la carte... fez com que já, desde logo no início, a gente abriu, um mês depois a gente estava com a cozinha trabalhando 24 horas. Meu Deus do céu. Era insano. Tinham 3 turnos, porque são coisas diferentes, né? Então, a gente falou, cara, não tem como fazer pão e bolo na mesma hora que tá fazendo comida do buffet. E aí, um ano depois, a gente abriu uma segunda cozinha, então, que tem 400 metros quadrados. E graças a ela, hoje a gente consegue atender o volume de pessoas que a gente atende. Fazer tudo que a gente faz. Uma variedade de produto insana, né? Mas é isso, assim, é meio louco, né? A gente hoje enxerga que a gente tem vários negócios dentro de um só. Total. Vocês têm a indústria, vocês têm o varejo. E assim, tem uma equipe que faz um restaurante de buffet, tem uma equipe que faz panificação, salgados e confeitaria, uma equipe que faz um cardápio à la carte e delivery, e mais uma lojinha de cosméticos. E agora mais o sorvete também. Né? Agora fala de sorvete também. Então é uma loucura, assim, sabe? É uma gestão de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E acho que... trabalho danado. Meu Deus. Dá. Trabalhar com alimentação já é trabalhoso.
ele é duro já. Não, mas... todas essas... Cara, o buffet é o mais fácil de fazer acontecer, cara. O que mais, assim, a maior dificuldade, eu acho que é a cardápio à la carte, né? É um sistema um pouco mais complexo de se fazer acontecer. E buffet a gente atende ali... Pode dobrar o volume de movimento no horário do almoço que, cara, acontece tranquilo. Cara. Flui naturalmente. E a maioria das pessoas perguntam assim... Eu tenho medo do buffet porque a quantidade de comida que vai, sabe? Cara, é muito engraçado isso. Esse equilíbrio. Todo cliente que chega lá e, tipo, vê aquele... Às vezes num sábado, assim, que o movimento começa 15 para meio-dia, cara, é 2h15, o restaurante tá socado ainda, o cara olha para mim e fala assim, Bruno... Cara, como é que tu calculou a comida para isso tudo? Eu falo, cara, só vai acontecer. O pessoal na cozinha ali faz mágica. O Douglas lá, a Sol, o pessoal da cozinha, a Márcia, o pessoal ajuda bastante. É isso, né? Ninguém faz nada sozinho, precisa ter equipe capacitada para fazer tudo isso acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente presta bastante atenção já lá desde o início. É algo que eu falo para todo mundo. Óbvio que ninguém vem todos os dias da vida trabalhar dando pulinhos de alegria, né? Óbvio, né? Todo mundo tem atividades ali que gosta mais ou que gosta menos de fazer. Mas a gente capacitar a nossa equipe, contratar pessoas que estejam capacitadas para fazer o trabalho e prestar bastante atenção em como que a gente está implementando essa cultura mesmo dentro da empresa é muito importante. Então, a gente já teve no AMI o contrário, né? A gente já teve chefe de cozinha que abriu a boquetinha ali e falou, gente, vocês não vão parar de vender? Olha aqui! Como é que eu vou fazer isso tudo, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quanto mais tá bombando, mais a gente tá amarradão trabalhando, sabe? Empolgadaça. Que legal. Exatamente. Eu acho que, assim, o maior desafio do empreendedor é a equipe, né? Eu acho que... Lidar com pessoas, né? É para qualquer tipo... Isso. Eu acho que tu formatar uma equipe que funcione, que esteja ali para... vencer as adversidades do dia a dia, acho que... Eu acho que tem uma forma de empreender sem problema com a equipe, é ser massagista, né? Não, é só. Uma casa de massagem já é um problemaço, assim, e né? na questão de lidar com pessoas, acho que é mais difícil lidar com um funcionário do que com um cliente, em muitos casos. E eu acho que no caso de vocês, talvez pode acontecer isso, né? Porque o funcionário, ele tá todos os dias ali e tu é diretamente responsável por ele, né? Não, cara, a gente super entende que é um trabalho, de certa forma, amassante. Tu for pensar o pessoal do atendimento ou da cozinha, o pessoal trabalha o dia inteiro em pé, cara. Sabe? Então é andando pra lá e pra cá, tem aqueles momentos da correria e eu vejo assim, ó, o momento da correria é o melhor momento pra todo mundo. Porque tu tá ali trabalhando e aí quando não tem movimento, que acontece, obviamente, é o momento que mais te deixa cansado, né? Então, e normalmente é onde mais acontecem umas falhinhas, assim, quando acontece é esse momento de baixa, que o pessoal baixa a guarda e aí acontece. Exato, exatamente. Que bacana. E, assim, é um setor que a gente sabe, ou que tem muita rotatividade, né? E principalmente agora, parece que tem muita falta de mão de obra, pelo menos as pessoas reclamam, né? Vocês têm um propósito, os funcionários de vocês também agarram esse propósito? É importantíssimo. Nossa, é importantíssimo, eu acho, assim, sabe? Você encontrar pessoas que acreditem na mesma coisa que você acredita do ponto de vista do negócio. Mas não é fácil, né, Karine? Não, fácil não é. O que a gente pode te dizer, assim? Da parte da equipe, do restaurante, falando do nosso negócio específico, do restaurante, na parte da cozinha, não é tão difícil. As pessoas ficam muito mais tempo, justamente porque estão ali em busca de fazer uma carreira ali dentro da cozinha, né? Então, às vezes, o cara entra ali como auxiliar de cozinha, ele sabe que ele consegue crescer ali dentro, até porque são 3 cozinhas diferentes, né? Ele tem oportunidade, ele sabe que ele vai entrar ali e pode crescer. Isso. Mas, claro, é importantíssimo ele comprar a ideia, né? Ele vestir o mesmo propósito que a gente veste. Eventualmente, pode mudar, né? A gente tem uma equipe muito jovem, então muito normal isso acontecer. Da pessoa, às vezes, entra ali com 21, 22, daqui a pouco a pessoa está com 25, 26. Quero fazer uma coisa diferente, quero ter outra experiência e tal. E tá tudo certo, Lógico. É normal isso acontecer. Quero empreender. Né? Se quiser sair dali e empreender, tudo bem. Exatamente, já aconteceu diversas vezes. Inclusive, tem várias pessoas da cozinha, assim, que a gente vê que hoje estão na Europa, ou estão trabalhando em São Paulo, ou mesmo vão para um outro lugar aqui em Blumenau, porque, quero aprender uma coisa diferente. E tá tudo certo, né? Acho que a gente tem que entender isso, que as pessoas não são nossas. É cíclico, né?
É cíclico, exatamente. Pra gente, hoje, a maior dificuldade é realmente na parte do atendimento mesmo. Eu imaginei, Porque é muito o primeiro emprego, né? Então, a gente já teve várias pessoas que estão ali, mas está fazendo alguma coisa na área de tecnologia. Daqui a pouco pinta um trabalho na área de tecnologia. Sim. É claro que a pessoa vai. E o Rafa agradece, né, Rafa? Tal, não, mas, por uma exemplo, ONG lá que eu faço todo mundo virar tecnologia. Não sei se tu lembra, acho que tu vai lembrar o Ramon, que tá ali com a gente ainda agora na hora do almoço. Aquele cara é um doce, né? Isso, então, assim, o Ramon, ele entrou ali fazendo um extra na hora do almoço e ele fez faculdade, tá fazendo faculdade de educação física, aconteceu exatamente isso, né? Ele foi trabalhar na área de educação física. Então, isso acontece muito porque o atendimento é muito isso do primeiro emprego, mas quando acontece, a gente também fica muito feliz, fala, quero te ver crescer, quero te ver, nossa, brilhar. E a gente tenta ao máximo possível, enquanto as pessoas estão ali com a gente conseguir ajudar realmente a desenvolver, a pessoa encontrar o que vai fazer na vida, né? Seja ali dentro do AMI, que tá tudo certo, ou seja, indo buscar outras coisas, né? Então, eu acho que o AMI é super sexy, até para ti poder trabalhar lá e ganhar outras oportunidades. Eu sei que é duro isso, mas, pô, se tu se empenhar, passar 2 anos lutando lá, as pessoas que estão lá dentro... vão te ver e vão te dizer, poxa, vem trabalhar comigo, sabe? Nossa, acontece. Muito. É uma brincadeira que eu sempre converso com a Maria. Maria, tu tá conversando com várias pessoas o tempo todo, chama atenção, porque em momento tu vai crescer e tu vai querer outras oportunidades. Mas então, deixa eu perguntar uma coisa. Desde o início vocês tiveram essa preocupação, vamos dizer, ou interpretavam dessa maneira? Ou no começo, putz, esse cara tá saindo, que droga, né? Tipo, claro. E quando é que virou a chave? É isso que eu queria saber. Porque tem muita gente que que perde muita energia lamentando que o cara tá saindo, vou ter que contratar mais um, e pô, que droga, que esse pessoal não fica, e papapá. Eu acho que a inversão foi quando a gente chegou no final do ano e trocou 100% da equipe da cozinha, porque tava do à la carte, né? Tava meio insustentável a situação. A gente falou assim, gente, não, para aqui, sai todo mundo no final do ano, no começo do ano a gente contrata todo mundo novo e contrata... Trouxemos a Lid de novo, fala, Lid, vem ajudar a gente aqui de novo, vamos treinar uma galera nova, mas claro que as experiências no longo da trajetória do AMI acabaram deixa a gente mais cascudo, né? Tanto para funcionário quanto problema do dia a dia, cara, sabe? Acho que de novo é aquela história da bagagem, né? Do que a gente vai passando na vida. Então, eu me lembro assim, lá quando eu era bem jovenzinha, que eu trabalhava com a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é minha maior referência de empreendedora e de pessoa resiliente, assim, nossa senhora, quanta porrada ela já levou na vida e quantas vezes ela já se reergueu, tanto minha mãe quanto meu pai. Então, tenho muito esse exemplo deles. Mas, claro que com todo mundo, né, com todas as pessoas, a gente tem que ver o que a gente leva de bom e o que a gente leva de aprendizado mesmo. Então, ela tinha esse probleminha. Ela, por exemplo, tinha as estilistas lá na fábrica dela, daí ela dava curso, dava isso, dava aquilo, daqui a pouco a menina pedia conta para ir para um outro lugar. Para concorrente ou para abrir um concorrente, enfim. Daí ela falava, poxa, porque agora que eu terminei de pagar o curso, isso e aquilo, daí a pessoa vai lá e vai me deixar? E eu falava, tá, complicado, mas assim, entendo a pessoa também, né? A pessoa... É normal, né? A gente tem que encarar como a pessoa algo não tá natural. ensinando... nós, né? Isso, né? A pessoa tá ali fazendo o melhor dela até enquanto ela está, mas a vida segue. E quando eu trabalhei como colaboradora daí numa empresa, eu vi esse outro lado também, né? As pessoas não saem por mal, as pessoas saem porque elas estão buscando novas oportunidades, maior crescimento. Tem hora que ela chega e olha que ela está estagnada ali dentro daquela empresa. Começa a ficar incomodada e vai buscar uma oportunidade. E eu acho que, claro, existe isso também, e também existem as empresas que acabam não se dedicando à retenção dos colaboradores, né? Tipo, coisas acontecem, desmotivam os funcionários e o líder ali, o proprietário, não consegue enxergar isso. Cara, acontece, cara. A cultura da empresa, para mim, é a maior criação de dificuldades dentro do negócio. Porque, querendo ou não querendo, vamos lá, se tu tens uma cultura em que tu melhora quem puxa teu saco e tu não tá afim do restante, o que acontece? Quem é bom vai embora. Ou vai embora ou fica pior, porque ele não se sente motivado. Então, a cultura da empresa, e geralmente a cultura da empresa, nesse caso, é até chato falar, é top-down.
né? Se o empreendedor não tem verdadeiramente a cultura, tu não vai conseguir fazer uma ficção ali, não por muito tempo. Então, se não for verdadeiro aquilo que eu sinto lá, que é verdadeiro, até brinco, né? Tu puxava os carros lá fora e não sei o que, eu achava isso incrível, entendeu? Então, não tem como não ser inspiracional, né? Então, isso eu acho muito legal. Então, o cara que se sente parte daquilo, ele vai dar o sangue. E sim, às vezes ele vai embora porque ele vai procurar um pouco mais. E incrível que isso aconteça, né? Normalmente é isso que acontece. Normalmente as pessoas saem do AMI porque estão em busca de algo ainda maior e saem com a gente dando a maior força para isso acontecer, né? O tempo está quase acabando. Sim, eu queria falar do sorvete. Não, e eu queria falar também de outra coisa antes. Fala antes. É que assim, eu acho que boa parte do segredo do sucesso de vocês foi a consultoria que vocês tiveram. Pelo menos eu tenho a Lidiane. A gente falou Lid, mas a Lidiane Barbosa. A Lidiane Barbosa. Quão importante, como é que você chega? É que a Lidiane Barbosa é uma como é que a gente pode chamar? Consultora de comida saudável? Deusa. Sei lá, enfim, ela tem tanta coisa, ela faz tanta coisa, mas ela ajuda, né, na criação de cardápios. Já abriu uns 80, né? Ajudou a abrir uns 80 restaurantes no Brasil inteiro. Já no início vocês procuraram ela? Como na verdade, foi no início, né? A Lídia, ela se especializou em prestar consultoria na área de restaurante, principalmente na área de comida saudável. Então, o que acontece? Lá naquela época, 8 anos atrás, quando a gente abriu, a gente fazia tudo em casa e tal, mas já sabia que a gente precisava de uma equipe capacitada. Mas eu não sou formada em gastronomia e nem o Bruno, então a gente não se sentia apto, né, a pegar essa equipe e falar, olha, agora não é do jeito que vocês aprenderam, é do meu jeito. Sim. Então a gente precisava de alguém que tivesse essa capacitação técnica mesmo, né? De essa autoridade, né? É exatamente essa autoridade. Isso, de passar, de colocar em prática aquilo que estava na nossa cabeça para que eles soubessem fazer. Então, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. Lá naquele início, ela foi fundamental, assim, para nos ajudar a colocar tudo isso em prática. E, inclusive, até pelo nome que ela já tinha na época, né? Há 8 anos atrás, ela já era um nome no mercado de alimentação saudável. Então, criava uma garantia. Assim, era uma assinatura, um aval, né? Pô, isso aqui pode um aval da Lidiane. Então... Tem uma assinatura minha aqui. Exato. E aí, enfim, depois foi muito contar com isso, né? Com a gente desenvolver a equipe, fazer o telefone sem fio acontecer, fazer a cultura ser implementada. Isso só vem com o tempo, com dedicação. Com paciência. Não adianta a pessoa achar que vai contratar uma consultoria maravilhosa. Vai ser a solução. Nunca me esqueço que nessa época teve uma pessoa que contratou a consultoria dela também, que era em Curitiba, o restaurante. E aí ela falou, tá uma loucura, porque a menina vai abrir agora em novembro, em dezembro ela vai para Nova York correr uma maratona. Eu falei, ela não vai. Assim, não tem como. Resumo, fechou, né, gente, um tempo depois. Porque é isso, assim, hoje a gente olha para aquilo e entende que o que a gente fez nada mais é do que fazer com que o sistema funcionasse, botar a mão na massa. Mas no início é isso, o início é colocar muito a mão na massa, é capacitar as pessoas, é fazer a cultura ser implementada. Isso é um processo de 2 anos, né? É um processo de... leva muito tempo. O Rafa sempre fala, né? Não dá para dizer que o negócio deu certo ou errado em 1 ano. São ciclos, na verdade. A gente agora, de novo, está com uma consultoria na parte mais voltada para o pessoal e nas lideranças lá na empresa, né? Então, a gente... Desde o começo, a gente nunca parou de melhorar. A gente acha que sempre vai atrás de melhorar o espaço, de melhorar o conhecimento, a equipe, etc., E o que a gente estava conversando com essa pessoa que está ajudando a gente agora é que, assim, o nosso estilo de liderança é muito baseado no exemplo. Então, cara, eu acabo formatando a cultura da empresa baseado no que eu e a Karine aplicamos no dia a dia. Não faz sentido eu ter um propósito lá dentro se eu não seguir ele, né? Lógico, óbvio. Então, acho que isso acaba cativando quem tá lá. Tu não consegue importar a cultura. Ou tu é ou tu não é a cultura da tua empresa. Antes do Rafa fazer as perguntas finais, eu quero saber do sorvete agora. Eu não estava sabendo dessa história. Vocês estão fabricando sorvete? Me explica um pouco dessa história. Tá, bem rápido, então. Bem rápido, exatamente. Vou resumir. Resumo do resumo. Era algo que não tinha no mercado, né? A gente já faz um monte de coisas, como a gente falou aqui
aqui até agora, mas sorvete a gente não fazia, já fez de uma forma bem caseira. Vocês não tinham nada para se incomodar. Exatamente, tipo Porque isso, se a gente não tinha nada pra se ainda. incomodar. Aí a Lid me ligou no ano passado, um dia, e falou, cara, estão fazendo sorvete, não estamos e tal, preciso para um cliente. Daí eu falei, olha, Lid, isso é uma coisa que falta, porque eu também tento comprar, já tentei de alguns fornecedores, não encontro. Não acha. Então, assim, se tu quiseres fazer isso é bacana. Daí ela falou, cara, querer eu quero, só que o meu negócio é consultoria. Claro, Eu tô o sim. tempo todo viajando o Brasil inteiro, loucamente, mas fui pra Itália em 2019, fiz um curso Que de legal. gelato, sem leite e tal, e tô com esse conhecimento todo guardado. Eu falei, bom, então, vamos juntar o Né com o Cré e vamos fazer esse negócio Sim. acontecer. E foi o que a gente fez. Então, a Lídia é nossa sócia no sorvete. Ah, que bacana. Isso. E aí, então, a gente tem a fábrica aqui do AMI, onde a gente produz toda a parte de panificação, confeitaria. No e mesmo agora lugar a produz gente, sorvete também. A isso, a cozinha gente já adaptou existia, a né? cozinha para que ela recebesse a máquina de sorvete e tudo mais. Então, hoje a gente faz o sorvete lá. E a ideia com o sorvete é a gente ir para mercado. Então, antes a gente até escalar. tava... Não só servir lá e vender lá, mas vender também para o... Isso porque a gente vê que a maior dificuldade do restaurante é tu conseguir tu ampliar aquilo ali. Então, para eu abrir mais um, eu praticamente vou dobrar os funcionários. Vou para 60 pessoas. É um custo operacional muito grande. E com o sorvete a gente acaba vendo a facilidade de eu expandir em outros pontos de venda, no máximo tendo uma distribuição. Claro que não é nada simples, porque a gente está vendo isso agora, que logística congelada... A logística refrigerada é outra. Uma a cidade gente já como a nossa. sabia, né? Mas sim. agora estamos enfrentando efetivamente esse desafio. Agora com tudo pronto, porque isso já faz um ano. Isso. Né? Até você desenvolver um produto bom, comprar um maquinário, fazer as embalagens, marca, tal. Tudo isso demanda de muito tempo. Claro. Então, Não é de uma agora hora tá para fazendo outra. um ano já de projeto. Agora tudo pronto. Estamos entrando no mercado, né? Com um produto Começaram agora, então. muito gostoso. Começamos agora, faz um mês no máximo Sim. aí que... Entendi. O sorvete já está sendo vendido no restaurante já desde novembro do ano passado, só que ele estava numa embalagem provisória, até pra gente pegar feedback dos clientes, assim, eles irem experimentando. E Era aí uma prova ali, agora, uma POC, uma prova de era um conceito. pré-lançamento, digamos aí, de um ano mais ou menos. Mas agora chegaram as embalagens oficiais, então a gente está vendendo, começou a entrar em contato com os clientes, né, com possíveis revendedores, e aí a gente vai começar a distribuição E agora. quem são os possíveis revendedores? Nossa, Assim, ó, inclusive tipo. até outros restaurantes que se quiserem comprar para revender, como ter um produto de sobremesa, né? Claro. Porque, assim, ele é um sorvete muito nichado, ele é plant-based, ele é sem açúcar, ele não vai adoçante, ele é adoçado com a fibra da maçã. Ele tem vários ingredientes ali dentro extremamente saudáveis, que fazem bem pra gente ingerir. Um sorvete que normalmente é uma coisa que as pessoas E é comem. gostoso ainda por cima? muito Demais. bom. É demais. Tem aquela, Gente, tem essa, aquela ó, lenda, né? Sem açúcar, mas sem tem glúten, gosto sem de lactose, sem isopor, né? gosto, Aqueles né? Não, é muito bom, meu Deus. Eu vou ter que ir lá gente fala experimentar, né? Eu sou que um fissurado em a sorvete. gente está impressionado até hoje como que a gente Ficou bom. conseguiu chegar nisso, assim, num produto tão gostoso e realmente tão saudável. Tá já me muito venderam incrível. Ele tem uma qualidade nutricional Não, sério, tá muito extrema, bom. assim. Eu acho que hoje dos produtos que a gente faz tanto no restaurante, eu acho que o sorvete é o que a gente mais chegou assim em qualidade Bom, porque nutricional. eu adoro sorvete. Eu sempre, quando eu leio nas revistas, nos sites, os 10 vilões da nutrição, o sorvete está sempre lá, junto com a pizza, Capa da junto com... Contigo. Salsicha. exatamente. Pode falar a marca? Claro, Pode, né? pode, A pode. marca do sorvete é Roomies. Coloca se o quiserem, link aqui embaixo. Roomies, R-O-O... M-Y-S, que MYS. significa sorvete em africâner. Ah, que legal. isso aí. Roomies, que bacana. Que bacana. Não, E aí, muito eu acho legal. que assim, os PDVs vão ser importantes pro sorvete, assim, né? Tu encontrar lugares que tenham a cara do teu Com sorvete para certeza. ele não, para ele quase ser o papel principal, assim. Já encomendaram os refrigeradores com a Ártico? Lembra que a gente Ah, falou que a verdade, Ártico é forte em sorvete? verdade. A né? gente está em contato com eles para que possivelmente fazer câmera fria, esse tipo de Aham. estoque, porque os caras são, Sim, cara, eles são Blumenau, sensacionais. A Cris tu esteve sabe aqui com a muito massa gente. ter empresa assim em Blumenau. Escuta o episódio dela aqui, eles fizeram Muito um Alice legal. Park. Sim, Sabe aquela de sim, neve? a A câmara de Sabia neve que eles do Eu, Alice Park inclusive, estava deles. em Pomerode esse final de semana, a gente passou lá e eu falei pra eles, pô, tu sabia que foi a arte que fez? Falei, ó, que legal, né, Genial, cara? Que bacana, genial. né? Muito Não, massa. muito legal. Eu tenho 4 perguntas para fazer, vocês vão se livrar da gente agora. Tá. Então, rapidamente, tem muito um aspecto pessoal aqui. Então, qual foi a maior dificuldade, individualmente, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Começando pelo Bruno. Dali, Bruno. A maior dificuldade pra mim, eu acho que é a ansiedade de fazer o negócio acontecer. Então, no começo, eu me cobrava demais em tudo aquilo ali que eu tinha, né?
Eu sou uma pessoa bem ansiosa e muito detalhista, então... Perfeccionista, acho. Tu tens cara de perfeccionista. São dois extremos difíceis de lidar. Então... A Karine acabou me ajudando muito a controlar um pouco essa personalidade no começo. Eu acho que até por isso que a gente deu certo até hoje trabalhando junto. E maior... Não, mas tá ou bom. outra, ou uma outra. Não, tá bom, tá bom. A dificuldade já tá bom. Maior dificuldade e Karine? ou uma péssima escolha. Ai, gente, maior dificuldade... Ou a maior dificuldade nesse passou, trajeto ou uma todo dificuldade aí. que tu tens, ou uma péssima escolha. Quando é que a tua cabeça Casar ferveu com o mais? Bruno. Casar com o Bruno. Ai, gente, não sei dizer. Pandemia foi assim. ruim pra vocês, imagino eu. Sim, foi. Foi muito Teve ruim. delivery, Foi a que maior deu dificuldade? né? Deve ter dado um Não. gás, mas... Não, a maior dificuldade foi um evento que aconteceu esse ano. Eu ia falar... E que foi um evento que aconteceu esse ano que foi muito traumático. Foi um acidente lá dentro do Foi um restaurante. acidente Caraca. lá no restaurante com uma criança. Meu Deus do céu. Não entraremos em muitos Sim, detalhes mas- até para preservar Mas pra a ti pessoa. foi algo que chocou. Mas para mim foi algo muito chocante, porque a gente já passou por muitas coisas com o restaurante na vida, e sempre que alguma coisa prejudica a mim e ao Bruno e a gente tem que lidar com aquilo, atravessam, cara, né? beleza, bola pra frente, a gente sabe, me bate aí que eu vou Bora, apanhar, vou sair daqui mais forte. Mas a partir do momento que bate em outra pessoa, ainda Sim. mais se tratando de uma criança, foi algo que nos fez pensar se a gente estava pronto para o tamanho da responsabilidade, que é se abrir uma porta e lidar com com toda a responsabilidade que aquilo te exige. Então, esse evento que aconteceu esse ano, pela primeira vez, a gente se questionou se a gente ia continuar com o AMI. A gente Meu pensou, Deus, né? que loucura. Tá louco. E, mais uma vez, o propósito é o que faz com que você continue, né? A responsabilidade com todo mundo que trabalha, a responsabilidade com todo mundo que gosta tanto do que você lutou tanto para colocar em prática durante todos esses anos. Então, com certeza, eu posso dizer que esse ano foi o nosso propósito que fez com que a gente... segunda-feira abrisse o Concordo. restaurante e voltasse com tudo aquilo. Então, é bem Eu difícil acho falar que- disso, acho- mas com acho certeza que, foi assim, mais tu difícil. colocou um testemunho muito legal, né? Para quem está escutando e quer empreender e acha que tudo é muito simples e fácil. E quando a gente chega no sucesso, né? O tal do sucesso, tudo é mais fácil. Não, né? Eu acho que isso é muito importante ter falado isso, porque as pessoas vão entender que mesmo, né? Em qualquer momento que tu esteja, algo muito difícil pode acontecer e tu tem que estar preparado para isso. Então, empreender não é simples. Totalmente inesperado. E assim, tem uma grande diferença, isso, né, desculpa te usar essa, mas, cara, tem uma grande diferença entre empreender e estar empreendendo. A responsabilidade é muito diferente, né? Muito diferente. Quando tu pode acabar com a tua vida quando tu empreende, porque tem vários funcionários. Com a dos Isso, outros. Isso que é o pior. exatamente, Né? Eu tenho essa responsabilidade também como jornalista e algumas vezes aconteceu assim de tu ter que parar e pensar e falar, gente, será que eu passei do ponto aqui e prejudiquei alguém? Né? Não é o objetivo da gente, obviamente, de maneira nenhuma, mas várias vezes eu tive que fazer essa reflexão e eu imagino... Mesmo que não seja a tua culpa, Sim, mas a exato, tua responsabilidade. Exatamente. Tu és responsável pelo que tu escreve. Não é culpa, mas a E responsabilidade. o pior é que assim, as pessoas interpretam de maneira diferente o texto que tu escreves. Né? Total. Nem todo mundo interpreta igual. Então tem que ter um cuidado com as palavras, com a construção das frases, com a construção do texto. que vão interpretar, né? Exatamente. Então sempre que era um tema delicado, a gente tinha que ver, rever e aquela coisa toda e consultar. Enfim, a gente sempre fazia esse trabalho. Então eu consigo entender mais ou menos o que vocês sentiram, porque eu realmente já senti também em alguns momentos, pelo menos, né? A gente para avaliar. Puxa vida, será que fiz bobagem? É isso mesmo. Né? A complicado. gente vive empreendendo e claro que sempre tem que ter resiliência e tal, uma palavra que está na moda, mas esse evento fez eu realmente olhar e falar, tá, é isso que é ter resiliência. Agora eu realmente entendi, sabe? Sim. Bacana. Agora é contigo. E vai ser um pouco mais calmo. Tá bom. Quem foi uma inspiração, né? Quem foi um mentor? Quem é que te motivou a cada Karine? vez mais? A empreendedora, quem é? Karine, a minha mãe. Nossa, sem a menor dúvida. Minha mãe é a mulher mais foda que eu conheço. Nossa. Assim, ela é a pessoa que sempre teve a calma, né? Com tudo que acontece e tudo mais. Eu sabia que a minha mãe sempre ia dar um jeito nas coisas. A minha mãe sempre ia resolver da melhor forma possível. Daqui a pouco ia estar tudo bem.
e sempre me deixou muito livre para fazer as minhas escolhas com a minha cabeça e não olhando para a grama do vizinho e querendo me comparar com ele, querendo fazer igual ele. Isso é bem raro, tá? Né? Porque um pai e mãe sempre faz isso, né? Mas teu primo tá na faculdade. Não, tanto é que ela foi a louca, né, do rolê há 8 anos atrás que nos deu força para abrir o AME, porque 99% das pessoas falavam, gente, não, são loucos, sabe? Blumenau, né? E ela foi a pessoa que olhou e falou, tá, é isso que vocês querem fazer? Vocês têm certeza disso? Vocês, né? E ela viu isso na gente, então ela que nos ajudou muito nesse início. E com certeza, ela é a pessoa que eu me espelho, assim, que eu vejo que é uma pessoa muito resiliente. E ela continua com a confecção? Continua também. Que confecção é? Aproveita. Ela faz muito private label, né? Então, não tem... Assim, até não tem uma marca própria dela agora, que é a Energia Termal. Agora, não faz algum tempo já. Mas ela faz muito para outras marcas. Entendi. E algum nicho específico? Algum criança? Faz bastante infantil. Legal, bacana. Dá-lhe, Bruno. Eu iria utilizar a mãe da Karine também, até parece... Não, porque assim... Ó, ela vai chorar. Se eu for pensar na trajetória do AME, ela Precisamos foi... conhecer. Vamos trazer ela para cá. Ela foi essencial pra gente, porque todo momento, desde que a gente começou a empreender no AME, ela foi como se fosse uma conselheira que estava por trás. Então, todas as dificuldades, a gente, cara, vamos chamar aqui, Dona Beth, vem aqui, ajuda aqui, porque o que tu acha disso aqui? Então, eu acho que ela foi, tipo assim... Preponderante uma pessoa-chave, assim, na nossa evolução lá dentro também. Que legal, que legal. Agora contigo, Bruno. Se fosse empreender em algo diferente, já faz 1 trilhão de coisa, né? Ia construir Jeep. Não, cara, eu gosto muito do mercado financeiro, cara, e aí estou estudando bastante isso hoje em dia, e só que também não tem como deixar o AME de lado, né? Lógico. A gente tá lá, então eu tento dividir o meu dia entre um pouco de estudar mercado financeiro e aí também operar. Mas tá na fase de estudar, cara, por enquanto. Sai dessa. Eu sou um cara que, assim, eu gosto muito de depender do meu próprio, próprio trabalho, do meu próprio esforço, então... eu me encontrei bastante naquilo ali. Que legal. Legal. E Karine, eu? se Olha, fosse investir em algo diferente? Provavelmente eu ia fazer alguma coisa na área de arquitetura e decoração, assim, porque eu vejo muito isso, assim, acho que as pessoas não se ligam o quanto o ambiente, às vezes, pode mudar drasticamente a experiência que elas têm naquilo que elas estão praticando. Então, acho que seria uma forma de eu conseguir continuar colocando o meu propósito no mundo, que é tornar a vida das pessoas mais leve, mais prazerosa. Hoje eu faço isso através de gastronomia funcional, de uma comida saudável, mas eu acho que ajudando as pessoas a estarem em espaços mais confortáveis, né? Mais gostosos, também ajuda a gente a ter uma vida completamente diferente, mais leve e mais prazerosa. E bacana esse toque, porque tem muita gente que despreza esse aspecto, né? Total. Até na área da gastronomia. Esses dias eu fui num estabelecimento que se diz o melhor no setor que ele atende, né? Mas o local... E, de fato, o produto era bom, foi ótimo, bacana, mas... o local não ajudou em nada. Eu falei, não tenho vontade de voltar. Não, e não tem a ver com quanto custa. A segunda tu não quer mais. E não tem nada a ver com quanto custa. Às vezes você vai em um ambiente chiquérrimo e não se sente bem. Né? Num ambiente que a pessoa gastou horrores e não se sente bem. Não é legal, assim. Então, tem muita gente que tem aquela coisa, vou gastar dinheiro contratando um arquiteto, né? Não, eu faço mesmo, eu gosto, eu tenho noção. Todo mundo acha que tem noção de decoração, de arquitetura. Não, todo mundo é engenheiro. Então é complicado. Invista porque... Não estou falando isso porque minha mulher é arquiteta, não. Estou falando aliás, porque eu sei põe o link dela aqui embaixo. Eu acho que cada vez mais está sendo mais valorizado isso. Nossa. Eu acho que talvez há uns 5, 6, 7 anos atrás era pior. Mas hoje, cada vez, a gente tem esse novo sentimento de gostar não só do produto, mas do lugar onde o produto está exposto. Né? Claro, exatamente. E entende que aquele investimento, que é um percentual tão baixo numa obra, né? Quando tu vê um percentual que é um arquiteto no total, né? tão baixo na obra, e ele faz uma diferença bizarra. Absurdo. No sentimento, né, das pessoas. Se livrar. Exatamente. Se tu se encontrasse... Não, pode falar. Não, você deu uma respirada que me deu agora um desconforto. Não, eu ia falar que muitas vezes a pessoa não está num ambiente, está confortável e não consegue entender o porquê. Sim. Isso. É natural. Total. Sim, exatamente. Total. É bem isso. Não ser algo que... O contrário também, né? E o contrário também. Se tu se encontrasse com 19 anos, o que tu falaria para você mesmo?
Ai, eu falaria para eu ter muita calma, sabe? Que assim, não é sentar e ficar esperando a vida passar e as coisas acontecerem. Mas se a gente está fazendo por onde, se a gente está sempre buscando mais conhecimento, mais desenvolvimento, as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo. É só a gente fazer a lição de casa certinha, de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios. Não tem como dar errado. Que legal. Bacana. Eu me falaria isso, com certeza. Eu também concordo com isso. Eu acho que quando a gente tem 19 anos, a gente acaba passando por muita cobrança e a gente ainda não sabe o que é da vida. Então, tu tens cruel isso. Escolhe o futuro da tua vida. Exatamente. Tu é muito novo ainda. Eu acho que tu não experimentou o dia a dia para tu saber o que se é realmente aquilo que tu quer, né? Tu não sabe o que tu então, não sabe. Claro, às vezes eu comecei a faculdade já com 17 anos ali quando eu saí do colégio, me formei em administração e hoje eu penso assim, será que se eu tivesse feito outra coisa, o que será que eu estaria fazendo da vida hoje, né? Obviamente que eu tô muito feliz com aonde a gente está hoje, né? Mas, também penso que, o que eu poderia ter feito de diferente? Então, eu vejo que se eu tivesse 19 anos, naquela época, o que eu falaria para mim é isso aí, calma, vai fazendo as coisas acontecer, tu é muito novo ainda. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu já vi lá. Termina a administração, mas já pensa em outra coisa. Tecnologia. Obrigado demais, Bruno Carini. Perdeu o tempo de vocês para contar um pouco dessa história maravilhosa que vocês têm lá e que eu acho que está começando. 8 anos é muito novo ainda, pelo amor de Deus. Muito jovem ainda, mas já tem um sucesso tão legal e tu vê a felicidade das pessoas que estão lá. É marcante, tá? O lugar que vocês construíram é marcante. A felicidade que as pessoas... Talvez faz tempo que vocês não façam isso, mas dá uma olhada no olhar das pessoas que estão lá dentro, assim. Eu faço isso, eu vou lá, sento e fico olhando as pessoas. Eu gosto de fazer isso em todo lugar. As pessoas estão tão felizes lá, sabe? Não sei porquê, mas talvez elas vão lá quando elas querem comemorar algo, eu não sei, mas assim, elas estão tão felizes lá que é muito legal. É um ambiente que tu se sente bem, como tu mesmo falou, talvez tu nem sabe por que tu se sente bem. Então, obrigado demais por compartilhar essa história sensacional que vocês estão construindo. E você, né, que está aí assistindo, comenta um pouco mais. Se você já foi no AME, fale sobre isso. Acho que é muito importante, mande, né, um pouco dessa história para quem vocês acham que quer inspirar, que eu acho que foi muito, mas muito inspirador esse bate-papo. Não esqueçam de seguir @PanchoComBR, Real Rafa Silva, AME Funcional. @AME Funcional. O teu é o Bruno? Bruno J. Schmidt. Meu Deus, tem que tirar o Schmidt. Schmidt é se encontrar. É 2T's, é DT? Carine. Como é que é o Schmidt? O meu é Karine Schlindwein, mas é fechado. Meu Deus do céu, a gente vai ter que cuidar do AME, do Rooms, daí a vida particular a gente deixa meio privada. Certamente. Mas... O teu Schmidt com 2T's? Com 2T's. Então tá bom. Obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Eu falei no começo, né?